Oi, gente! Hoje eu quero trazer um assunto um pouco diferente. Eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu sei que alguns me seguem já tem um tempo, conseguem perceber nas minhas publicações que o meu tipo de tratamento, né, meu caminho dentro da terapia, da psicologia, é muito voltado para os transtornos de ansiedades, fobias, a realidade virtual, o MDR, por aí vai. Mas eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho qual foi a minha trajetória para estar hoje com esse nicho dentro das possibilidades de um atendimento psicoterapêutico. Bom, durante a minha vida inteira praticamente eu fiz terapia. Em diversos momentos eu fiz terapia. E lá por volta dos meus 16 anos eu recebi um diagnóstico de fobia social. E eu lembro perfeitamente que, assim, quem é do Rio de Janeiro talvez conheça. Eu estudava na região de Madureira e a minha terapia era em Madureira. E Madureira é um bairro assim super calmo, super tranquilo, com pouquíssima gente, né? Só que não. E durante esse processo com esse profissional, eu fazia algumas exposições de circular pelo shopping, entrar em algumas lojas, porque isso me trazia muita ansiedade. Logo depois eu entrei na faculdade, me formei, fiz psicologia, me formei. Comecei primeiro, na verdade, fazendo contabilidade, aí eu fiz zero à esquerda em matemática, mas enfim. E aí eu já passei por um intercâmbio, e no intercâmbio eu conheci uma psicóloga, uma brasileira psicóloga que estava lá comigo. Eu já estava com a intenção de trocar a contabilidade para psicologia, e quando eu voltei para o Brasil eu falei, eu quero trocar. Enfim, aí troquei, iniciei minha faculdade. Durante a faculdade fiz também terapia, trabalhei muito tempo na área de RH durante a graduação. Basicamente trabalhei só com RH e fiz estágios obrigatórios da faculdade na área hospitalar, também tanto com hospitais infantis quanto hospital de adulto. E aí, quando eu tava na reta final, eu pensei assim, eu quero a parte clínica. Eu não queria RH, já sabia, não é RH não, mas eu queria a parte clínica e eu já sabia que seria pelo viés da TCC. Bom, e aí eu me formei, entrei em um curso de especialização. Eu fiz a minha especialização em São Paulo. Eu sou do Rio de Janeiro, eu fiz a minha especialização em São Paulo, então todo mês eu estava por lá. Foi uma especialização muito rica, porque nós tínhamos colegas de diversos lugares do Brasil. Isso era muito interessante ver essa diversidade. E a pessoa responsável pelo curso, ela havia feito mestrado e doutorado fora. E ela tinha muitos contatos. Então, vira e mexe, a gente recebia aulas magmas, que seriam aulas maiores, com pessoas que são realmente bambambãs, assim, de determinados nichos dentro da terapia, da psicologia. E duas coisas me marcaram bastante. Primeiro, que eu tive uma aula de análise de comportamento, e foi algo que me agradou demais, essa parte comportamental. E o segundo foi uma aula sobre TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Na aula de TEPT, nós passamos por uma exposição. Quem deu a aula foi a Sharon Freeman, e ela é especialista no TEPT com pessoas que vêm da guerra e sobreviventes da guerra. E ela fez uma técnica de exposição. Ela perguntou: quem tem medo de aranha? Gente, eu a minha vida inteira tive medo de aranha. Enfim, né? Hipocrisia. Hoje em dia eu trabalho com fobia, mas é por aí mesmo. E na mesma hora eu escutei aquilo assim e falei: sou eu, o medo de aranha, Maria? Sempre fez parte de mim essa ligação entre medo de aranha e eu. E aí eu levantei a mão e fui. E fiz ali na frente da turma esse processo de exposição. Foram no mínimo uns 30 minutos olhando foto de aranha, e eram aranhas enormes, diversos tipos de aranha, e me amonçoava, enfim. E eu só saí desse processo, dessa exposição ali, quando eu estava com a minha ansiedade muito menor. E ao fim do dia de aula, eu comprei o livro da Sharon. Eu ganhei até um autógrafo agradecendo pela participação. Agradecendo pela participação, de ter feito isso na frente da turma, porque não é nada fácil. Bom, quando eu terminei a minha especialização, eu comecei a atender e comecei a estudar para concurso. E aí chegou um determinado momento que eu falei assim: não, eu quero muito continuar no atendimento clínico. Eu gostava, eu achava que eu era boa, que eu fazia as coisas bem, trazia resultado, era legal. Eu falei: não, vou investir, vou me dedicar para a clínica. Porque assim, na área da saúde, se a gente não tem uma dedicação, não funciona. Quer dizer, acho que todas as áreas, né, a gente tem que se dedicar. Então foi justamente quando eu dediquei toda a minha atenção, toda a minha energia para o atendimento clínico, deu super certo, como dá até hoje. E aí eu comecei a
pesquisar algumas coisas diferentes. Eu sempre fui muito fissurada com tecnologia. Eu lembro que na minha adolescência eu fiz curso de montagem e manutenção de computadores, eu abria meu computador inteiro, montava, desmontava, o troço funcionava, e eu tentei algumas linguagens de programação na época com algumas pessoas que frequentavam os bate-papos da América Online. Ai, gente, tô falando a minha idade aqui, né? E eu sempre gostei muito dessa parte tecnológica. Em um determinado momento, eu vi uma publicação da UFRJ solicitando pessoas para participar de uma pesquisa que era justamente o medo de dirigir com a realidade virtual. Então, pelo que eu pude entender, eles estavam montando esse cenário e eles iam fazer uma pesquisa em cima desse cenário. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei assim, gente, é isso. Aí eu fui na internet, parece até aqueles memes, né? Procurando tudo, procurei, cacei. Aí encontrei algumas empresas que já faziam esse tipo de serviço. Na época, eu não encontrei nada aqui no Brasil, nada. Foram todas empresas de fora. Entrei em contato com uma, que foi a que mais me agradou pela quantidade de material disposto. Essa empresa me deu um retorno bem rápido. Tinha uma pessoa aqui no Brasil que era parceiro, né? Tem um nome, eu esqueci agora, mas ela tinha essa parceria, então ela entrava em contato comigo, eu explicava, ela fechava os pacotes, tipo uma vendedora, só que do lado, né, daqui. E eu fechei, fiz um investimento inicial, porque eu tive que comprar um telefone só para isso, tive que comprar um óculos de realidade virtual só para isso. E aí eu decidi entrar nessa área das fobias. Por quê? Por conta disso aqui, dessa exposição que eu fiz durante a minha especialização. Durante a faculdade, eu tinha tido matéria de TCC, eu sabia que a exposição era fundamental para fobias, mas ter aquilo ali exposto e vivenciado daquela maneira e ter visto a diferença que deu, porque depois daquele dia eu passei a ver aranhas e ficar observando mesmo, porque eu não conseguia. Eu dava um pulo que do meu quarto eu já estava na sala, era uma coisa assim desesperadora. Nunca tinha acampado, porque eu tinha medo de encontrar aranhas no acampamento, eu sempre quis fazer. Enfim, aí depois disso eu fiz isso, eu passei a frequentar. Então, assim, hoje eu tô aqui gravando no meu home office. Eu sei que nessa quinazinha aqui, nesse cantinho, tem duas princesinhas ali, que eu tô deixando também como uma forma de exposição. E até hoje eu sigo perfis na internet que falam sobre caranguejeiras, que falam sobre aranhas, sobre aracnídeos. E toda vez que eu tô navegando no Facebook aparece a foto de uma bonita. Hoje eu já tô conseguindo até identificar as armadeiras, caranguejeiras, tarântulas, tem veneno, não tem? Eu tô conseguindo até identificar já de tanto que eu observo esse movimento dos grupos. E aí, assim, se funcionou para mim, se tem todos os estudos comprovando que a exposição é a melhor forma de lidar com fobias, gente, funciona. E eu falei assim, vou por esse caminho. E eu sou apaixonada pelos meus atendimentos de realidade virtual. No último ano não, em 2018 para 2019 para ser mais específica, eu recebi o convite de participar de 2 capítulos em 2 livros. O primeiro é esse daqui, que eu trago algumas diferenças pertinentes entre terapia e psicoterapia. Falo de forma bem breve algumas abordagens, né, da psicologia. Então, se você está em dúvida se a TCC é o melhor para o seu problema ou não, acho que vale muito a pena. Além do meu capítulo, tem mais 20 capítulos que trazem vários outros pontos da psicologia. E agora, em maio, vai sair o meu xodó, que é justamente um capítulo falando sobre a realidade virtual. Eu trago uma experiência clínica de medo de elevador, medo de lugares fechados. E foi uma experiência muito rica, porque foram todos os elevadores possíveis e imaginários que tinham na plataforma, lugares fechados, ressonância magnética. Eu gravei, fiz vídeo do próprio elevador do consultório, do elevador social de serviço para a pessoa conseguir ficar dentro dessa cena. E foi um sucesso, assim, foi um sucesso. Hoje eu atendo ainda algumas demandas por conta da pandemia, não dá para ser tão presencial assim. Então eu fiz algumas separações de atendimento convencional, com a abordagem da TCC, do MDR e fazer um pouco mais pontual algumas exposições com a realidade virtual por conta dessa pandemia.
Mas o que tem de novidade hoje no mercado? Eu tô testando e eu fiz algumas vezes já com algumas cobaias e deu super certo. O atendimento à distância, gente, com realidade virtual. Eu vou lançar isso já já, vocês vão ficar encantados. Dá pra fazer o atendimento à distância. Então, se você que tá me vendo aqui tem medo de elevador, dá pra fazer. Se você tem medo de avião, dá pra fazer. Se você tem medo de aranha, de barata, dá pra fazer. Altura, tudo dá pra fazer à distância, tá? Eu tô fazendo algumas observações, eu vou lançar algumas coisas e assim que tiver tudo amarradinho, para que não fique dúvidas, eu vou compartilhar com vocês. Então assim, essa é uma parte do meu caminhar. Tem aí a outra parte que é o lado social, mas eu decidi focar hoje mais para atendimento, para o meu movimento no atendimento clínico mesmo, propriamente dito, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que dá pra ver pelo sorriso o quanto eu gosto disso aqui, o quanto que eu gosto da exposição, o quanto eu gosto da realidade virtual, o quanto eu gosto do AMDR, porque os resultados são incríveis. Muito, 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 muito. De você ter um medo absurdo hoje de algo e daqui a um mês e meio, você já tá conseguindo ficar em frente ao objeto temido. De você. Eu fiz muitas exposições com a realidade virtual com aranha. Então, quando eu adquiri tudo, fechei pacote, tudo, eu paguei um mês e meio de plataforma, que é uma plataforma europeia. Eu paguei um mês e meio e eu fiquei usando comigo mesma. Eu acessei tudo, eu me expus demais a todos os problemas, as fobias, as aranhas, tudo, 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 tudo. E eu já conseguia lidar bem com as bonitas, né, mais próximo a mim. E aí, quando eu fiz uma sessão de MDR por conta dessa situação de aranha, e logo em seguida eu peguei uma com a mão, assim, peguei com papelzinho, né? Mas eu não fazia nem isso. Eu matei, ela era deste tamanho. Ai, tem gente que me segue aqui, o Toca das Tarântulas. Toca das Tarântulas, foi sem querer, tá bom? Eu não saí matando tudo não, mas no desespero eu matei. Eu matei, aí eu peguei um papel, peguei com a mão assim e joguei no vaso. Coisa que eu nunca tinha feito antes. Isso nunca tinha acontecido. Falei, gente, como se expor é a melhor coisa possível. Então, esse conjunto das disposições, do MDR, da flexibilidade cognitiva, porque na minha cabeça ela ia me matar. Ela ia me matar lindamente, assim, ela olhou pra mim, eu tava morta já. Isso que passava na minha cabeça. Então, o conjunto disso tudo fez com que eu ficasse muito mais à vontade com essa minha fobia, que hoje eu não classifico mais como fobia. Eu posso ter nervoso, mas eu não tenho medo mais. Então, assim, tem duas aqui no cantinho, lá em cima no cantinho. Eu acabei de ver uma foto de uma armadeira deste tamanho, antes de gravar esse vídeo. E eu tô aqui de boa. De boa. Respiração não fica ofegante, coração não parece que sai pela boca, nada disso. Então, gente, tá? Esse é um pouquinho dessa minha parte, da parte clínica. E depois, em outro momento, quando outras coisas acontecerem aí que eu tô esperando chegar ao fim, quando finalizar, eu comento um pouco mais com vocês sobre a parte social da Mariá, a Mariá no viés social. Essa foi a Mariá no viés clínico, tá bom? Um beijo, tchau!